Olá, estamos no ar com mais um vídeo do blog do Barreto, aqui no nosso canal. Quero primeiro pedir que você assine o sininho, que você se inscreva no canal, participe, comente. Se gostou do comentário, dedinho para cima. Se não gostou, dedinho para baixo. Se não concorda e quer comentar, explique por que você não concorda. Fundamente a sua opinião. Faça um exercício intelectual de tentar entender o que está sendo dito e explicar por que discorda. Do mesmo jeito, para quem concorda, explique por que concorda. Vamos dar uma dinâmica, melhorar o nosso contato aqui diário no canal Bruno Barreto, do blog do Barreto. O assunto hoje é folha de pagamento. E eu quero começar retrocedendo a junho do ano passado. A governadora Fátima Bezerra declarou que até o fim do ano colocaria a folha em dia. Verdade, ela deu essa declaração. Na época, eu alertei que era muito arriscado a governadora dizer algo neste sentido. Por que eu falo isso? Porque eram assuntos que não dependiam apenas da vontade dela. Não era uma questão que se trabalhava com a projeção de arrecadação do governo. Desde o início, ela deixou muito claro: nós só vamos conseguir colocar a folha em dia por meio de recursos extras. Ponto. Quais eram os recursos extras que o governo estava apostando? Venda da folha foi feita. A arrecadação foi abaixo do esperado. Por que a arrecadação foi abaixo do esperado? Porque o ex-governador Robinson Faria pagava a folha e não repassava os consignados. Não sei se isso está se repetindo, mas isso aconteceu. Então, só aí, para renovar com o Banco do Brasil a venda da folha, o governo abateu o que devia dos repasses dos consignados. Isso foi um primeiro problema. O segundo problema, qual foi? Preste bem atenção para você entender. Plano Mansueto. O governo do federal exige uma série de reformas para que o governo faça um plano de ajuda aos estados. A expectativa do governo é arrecadar 1,3 bilhão com o Plano Mansueto. O problema é que o Plano Mansueto ainda não foi regulamentado, ele ainda está em processo na Câmara. Outro ponto, o governo ainda não fez as reformas necessárias para se encaixar em algum plano de recuperação dos estados. Agora que o governo, por estratégia, esperou a reforma da Previdência, então agora que ele está começando a discutir, e eu acho que próxima semana já deve ter novidades sobre a proposta final de reforma da Previdência do governo do estado. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, cessão onerosa. O governo tem uma perspectiva de arrecadar mais de 400 milhões com a cessão onerosa. Estou falando da perspectiva inicial, lá no meio de 2019. E essa perspectiva foi reduzindo, e no fim o governo recebeu 167 milhões. Ou seja, esse dinheiro acabou dando para pagar o 13º de 2019 e vai dar com o quarto ponto, que eu ainda não tinha citado, que é o pagamento dos royalties do petróleo. O que acontece? O governo esperava arrecadar 400 milhões de antecipação dos royalties do petróleo. Não arrecadou isso, arrecadou bem menos. O que acontece? Com o que vai ser arrecadado da venda dos royalties do petróleo, o governo já se comprometeu em pagar o que falta da folha de novembro de 2018. Então, com isso, o governo tem, em 2019, pago as 13 folhas, mais a meladinha que tinha da aposentadoria do 13º de 2017, o governo pagou no meio do ano com recursos próprios, conseguiu pagar, e o governo agora vai pagar novembro de 2018, no início agora de janeiro, quando concluir a operação de crédito da antecipação dos royalties. Essa é a informação. Faltam uma parte da folha de dezembro e uma parte do 13º de 2018.
Só quem recebeu o 13º de 2018 foram professores e servidores de órgão de arrecadação própria. O mesmo vale para o salário de dezembro de 2018. Ou seja, o governo vai ficar com as duas maiores folhas para pagar. Ou seja, na época, a governadora, quando eu alertei, ela estava contando com o ovo na cloaca da galinha, para usar um termo aqui que não assuste muito vocês. Mas ela não mentiu. Ela apenas, no meu entendimento, se antecipou a algo que não dependia dela. Mas ela não mentiu, ela não enganou a população. Houve uma frustração das receitas. Agora, o que está em debate, o servidor não está nem aí, eu percebo muito isso também nas redes sociais. O servidor não está dizendo que ela não está preocupado se ela mentiu ou deixou de mentir, se as receitas foram ou não frustradas. O servidor quer receber. Então, esse é o ponto. Esse é o cenário que a gente tem em relação aos salários atrasados. Eram 4 folhas, uma foi quitada, a outra está em vias de ser quitada, e aí teremos mais 2. A governadora volta a apostar na sessão onerosa. Para vocês aqui de Mossoró entenderem como não é simples botar folha salarial atrasada, Rosalba Ciarline, quando se assumiu a prefeitura de Mossoró em 2017, ela tinha 2 folhas de efetivos atrasadas para pagar. Ela entrou no 4º ano de mandato dizendo que quitou, só que ela não quitou. A prefeita Rosalba Ciarline ainda deve uma série de retroativos da educação de algumas categorias que não foram pagos, que foram acertadas ainda em 2016. Então ela não finalizou a folha de 2016, como ela disse que finalizou. Então ela ainda não conseguiu quitar até hoje. Se você perguntar a Marleide Cunha, presidente do Sindserp, ela vai confirmar isso que eu estou dizendo. Ela não conseguiu quitar. Eu mesmo caí nessa pegadinha da prefeitura de que a folha estava quitada de 2016 e não está. E ela está no 4º ano de mandato. Então, gente, preciso ter muita calma, muita parcimônia. Eu entendo o lado do servidor, estou com o servidor e não abro, a razão é toda do servidor. Mas essa é a realidade em relação à folha de pagamento do Estado. Tem muita coisa para resolver, não é simples. A aposta do governo é em recursos extras, deixou isso claro desde o início, mas houve uma frustração, no meu entendimento. O governo só errou num ponto: ter contado com todo o recurso possível para pagar as folhas no final do ano, quando havia o risco de existir uma frustração de receitas. Esse é o cenário e o servidor do Estado está revoltado, indignado, com certeza, e isso é um problema que, repito, é preciso sempre lembrar, começou em setembro de 2013, quando a então governadora Rosalba Ciarline começou a atrasar parte dos salários dos servidores. Isso se manteve, ela precisou começar a mexer no fundo previdenciário. Robson também mexeu no fundo previdenciário. Quando ele parou de mexer no fundo previdenciário, acabou o dinheiro para manter a folha em dia. Então a gente vem aí acumulando meses e meses de atraso e o servidor tem toda a razão de estar indignado.